Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Ambidestria, da Paula Novaes Ferreira. Ambidestria é um livro de contos publicado nessa edição bem bonita aqui da editora Urutau. E ele tem uma epígrafe da Virginia Woolf que eu acho muito pertinente trazer para cá, porque como toda epígrafe deve ser, ela traz bastante da alma, assim, do livro, né? Essa epígrafe é do livro Orlando, um dos livros da Virginia Woolf que eu mais gosto, e diz o seguinte: o amor ao qual podemos agora voltar tem duas faces, tem duas mãos, dois pés, duas garras, dois, na verdade, de cada membro, e cada um é o exato oposto do outro. No entanto, estão unidos de modo tão estreito que não se pode separá-los. Essa epígrafe representa bem a alma de Ambidestria, porque cada um dos contos, todas as protagonistas das narrativas aqui do livro, estão sempre exercendo essa destreza de lidar ao mesmo tempo com emoções distintas, com lados opostos de si, que exigem certo comportamento emocional de quem sabe se virar habilmente com essas duas partes. O livro tem uma divisão bastante tradicional, classificando os textos em três conjuntos: primeiro o passado, depois o presente e por fim futuro. E essa primeira parte do passado, ela vai reunir histórias que ocorrem justamente em tempos pregressos ou que são invadidas por lembranças do que já foi. Algumas dessas histórias vão se sustentar numa linguagem bastante remota, em espaços de aldeia inclusive, e vão descrever alguns costumes mais antigos, só que ainda enraizados, que são responsáveis, por exemplo, pelo destino conservador de muitas mulheres aprisionadas a determinados papéis de gênero. Esse é só um exemplo, mas há muitas situações aqui dentro. Outras narrativas, por exemplo, vão arriscar experimentar uma mescla de ficção e realidade. Eu penso, sobretudo, no conto Pentimento, que vai reproduzir uma carta do Renoir, supostamente escrita em 1919, para o seu amigo Basile, que também foi um pintor, na mesma época ali do Renoir. E os dois compuseram retratos um do outro durante as suas carreiras artísticas, e a intimidade desse afeto entre eles vai ser bem explorada nesse conto pelos vestígios que essa relação imprime no trabalho do Renoir, que é um artista impressionista super renomado. Então, me parece que o movimento que o conto empreende é um movimento de revelação da intensidade que uma presença afetiva pode alcançar, resistindo inclusive ao passar dos anos. Em alguma medida, esse movimento é reproduzido mais ou menos por todas as narrativas, sobretudo essas narrativas do passado. E desse conjunto ainda do passado é que vai participar essa narrativa que intitula o livro, né? Ambidestria, o conto Ambidestria, que vai contar a história de um casal que viveu na década de 1930. O Ambrósio, que é um homem muito crente nas palavras, ele é dono de uma livraria e está à espera do 10º filho com a sua companheira Odessa. Então, o desejo do Ambrósio é que esse bebê seja nomeado a partir da junção dos nomes dos pais, né? Ambrósio e Odessa. Aqui deve ser acrescida uma homenagem também ao São Judas Tadeu, porque ele vai ser o padroeiro do dia do nascimento dessa criança, que no fim das contas vai se chamar Ambidessa Judite, e que é a protagonista dessa história, então, uma menina canhota que se vê impedida de escrever com a mão esquerda na escola por aquela crença, né, supersticiosa na canhotice das bruxas, né? Teoricamente, as mulheres que escreviam com a mão esquerda eram bruxas e isso deveria, então, ser corrigido. E o que vai acontecer a partir dessa intolerância bastante violenta aqui dentro do conto, dessa impossibilidade, né, de manifestar, de se manifestar livremente, essa garota vai desenvolver justamente a ambidestria e também uma habilidade muito eficiente de escapar pelas beiradas, né? Sempre se adaptando
para exercer a sua liberdade, dentro, é claro, dos limites do que era permitido às mulheres naquele período. E aí a gente vai acompanhar o crescimento da Ambidestra até quando ela é ali uma jovem moça, uma jovem mulher, né? E o conto ele vai se manter muito coerente a essas limitações de gênero, numa demonstração assim indubitável dessa maleabilidade da Ambidestra. Ele se consolida como excelente representante do grande propósito que o livro busca construir, que é essa reprodução assim do indivíduo em dilema com as conjunturas que aprisionam a sua subjetividade. Nesse sentido, a gente tem a ambidestria aqui representada ao pé da letra, né, literalmente, encarnada na figura da ambidestra, mas o livro vai ampliar bastante o significado dessa palavra para trabalhar com o sentido figurado da ambidestria, que pode ser performada de diferentes maneiras, justamente para alcançar essa habilidade de se movimentar e de sobreviver, no fim das contas, por inteiro, né? O seu corpo por inteiro, habilmente com os dois lados de si. Lembrando aí também da epígrafe da Virginia Woolf. E aí eu separei um trechinho aqui pra vocês desse conto, do Ambidestria, que diz o seguinte, né? Isso é quando o Ambrósio tá chegando em casa, quando a mulher dele está parindo, a ambidestra Judite, né? E aí ele diz que, chegando em casa, Ambrósio avistou pela janela da cozinha os filhos mais novos brincando no quintal, enquanto suas irmãs mais velhas ataviavam com rendinhas o mandrião de organdi que fora usado no batizado de todos os 9 filhos. Como era bom ser criança e ignorar o alcance de certas tragédias, pensou Ambrósio, recordando-se da morte do 4º bebê, seu primeiro filho homem. Desde aquele dia ele se tornara um tanto descrente de que coisas boas pudessem lhe acontecer, a menos que de fato acontecessem. Apesar disso, tocou a vida adiante, como cabia aos homens do seu tempo. Quando a melancolia rondava, ele olhava para o outro lado e partia para sua livraria. Eu quis trazer esse trecho também para dar um gostinho assim da prosa da Paula Novaes Ferreira, né, que é uma prosa muito clássica em alguns momentos, mas ela explora diferentes estilos aqui dentro do livro, o que é algo interessante a se fazer num conjunto de narrativas que busca certa unidade, né? Então é algo até assim arriscado, mas que fica muito interessante, tem uns efeitos muito interessantes aqui no livro. E ainda entre esses textos do passado, que acho que é a minha parte preferida, talvez, do livro, né? Ainda entre esses textos vai aparecer aqui um texto que foi premiado pela União Brasileira de Escritores, que é intitulado Rescaldo do São João, cuja narradora transita muito assim entre o mundo real e o mundo dos sonhos, sendo que o mundo dos sonhos é o único espaço onde ela consegue realmente gozar dos seus desejos, né? Isoladamente, esse conto vai exprimir bastante dessa noção unificadora do conjunto de textos, que é essa ideia do corpo se moldando ao tempo e costumes impostos a ele, sem perder as rédeas de si mesmo. Então é mais uma forma da gente definir a ambidestria, né? E a ambidestria realmente vai aparecer aqui em todos os contos de maneiras muito distintas. Eu acho que de toda a leitura, assim, isso foi o que eu achei mais interessante. Essa habilidade da Paula Novaes de realmente explorar as noções figuradas desse termo que intitula o livro, né? E aí é sobretudo a partir desse drible, desse jogo de corpo, dessa habilidade, que também é uma habilidade emocional, que esses enredos muito engenhosos se formulam. E aí a gente chega ao último conto dessa primeira parte, que é o passado, e que é o Jerônimo dos Sinos. Eu gosto bastante desse conto, ele tem assim uma das narrativas mais longas e mais complexas desse volume, é quase uma novela, tem várias intersecções que promovem muito uma sensação assim de imersão, das mais fortes assim entre as histórias que compõem aqui o livro. Vai então logo abrindo espaço para um novo grupamento que é, enfim, o presente, né? Essa segunda partícula, digamos assim, do ambidestria, me chamou muita atenção pelos relatos de situações limite mesmo, sabe? Verdadeiros momentos de virada ali na vida das personagens, quando elas têm que, de fato, incorporar essa habilidade de se virar
com o que tem no corpo, né? Com tudo que há. Então, ele começa, por exemplo, com um conto que é o Arrelienta, que é narrado por uma galinha, protagonizado por uma galinha. Eu adoro esse conto. Acho que foi um dos que mais ficou, assim, na minha memória. E ele é um excelente exemplar da pegada de humor que tem aqui no livro, que marca mesmo as narrativas, né? Nesse caso da Arrelienta, talvez essa pegada esteja mais explícita do que nas outras ocorrências, né? Mas ela é perceptível em todo o conjunto como parte do estilo mesmo da autora, né? E aí tem essa presença animal que também vai ser importante para o conto seguinte, que é o majestoso. Esse conto, apesar do título, ele vai girar em torno da breve relação, assim, da mãe e da filha com um louva-a-Deus. Esse louva-a-Deus seria o majestoso, e aí acontece um encontro, assim, quase clariciano, sabe? No sentido de, pensando assim, na Paixão Segundo GH, por exemplo, que é esse encontro com o inseto que vai assumir áreas existenciais, né? Isso ocorre aqui também nessa narrativa, que mais uma vez estimula a habilidade de atravessar os conflitos que se impõem sobre os sujeitos. E aí a gente vai ter bastante da expectativa familiar e do embate entre esse desejo particular e o desejo familiar, que são os dois lados de uma pessoa só, né? Essa lá epígrafe wolfiana toda hora ecoando aqui nos contos, mas esse embate e essa questão da expectativa familiar vão ser alguns dos obstáculos que serão enfrentados com essa destreza, né? E não raro eles são transformados também em núcleo mesmo das narrativas, né? De onde vai partir as narrativas, como acontece, por exemplo, no conto Ecossistema da Solidão, que apesar de narrado em primeira pessoa, a protagonista dele não chega a se entregar totalmente pra gente, sabe? Ela mantém, assim, certo mistério, muito positivo, eu considero, as tensões que sustentam o conto e também aos efeitos dessa solidão incontornável que recai sobre ela. E aí abre espaço para discutir a velhice, né, que também é um ponto aqui que a Paula Novaes não se furta de explorar nas suas narrativas. E outros contos que eu acho que vale destacar aqui desse conjunto do presente, que é o mais longo dos três, é o Feliz Aniversário. O Feliz Aniversário, ele tem uma linguagem de crônica que destoa, pelo menos pra mim, destoa bastante do tom, assim, mais sóbrio do livro, sabe? E eu não sei até que ponto isso é positivo. Na verdade, eu diria que destoou um pouco, assim, meio estranhamente, sabe? Meio que negativamente. Apesar dessas pitadas jocosas que eu falei pra vocês que estão elencadas já anteriormente, eu senti que este conto destoou bastante mesmo de certa sobriedade que impera sobre o estilo das demais narrativas. E um outro conto é o Volte pro Seu Lugar, que trata do atordoamento, assim, provocado pelo mundo do trabalho contemporâneo, né? Que é um campo onde essa experiência de ambidestria, no sentido figurado da coisa, como um sinônimo, né, de habilidade para escapar das opressões, tá muito bem representada, né? Então foi uma boa a Paula ter incluído isso aqui. E a partir do futuro, ela vai apresentar apenas uma narrativa, que é uma narrativa longa, intitulada Hipotenusa, que brinca bastante com essa ideia de porvir e com as possibilidades inimagináveis no passado, como a gente viu aqui no livro, né, e até no presente também, de ascensão feminina no mundo. E não que para isso essa capacidade de ambidestria deixe de ser necessária. Não, ela continua sendo necessária, mas existem outras possibilidades, né? O futuro reserva outras possibilidades que o passado e o presente não puderam oferecer às personagens, às protagonistas aqui do livro. Mas então esse livro ele tem assim umas tramas muito criativas. Eu não quis entregar muito do enredo, assim, porque eu acho que o legal é a gente descobrir lendo, né? Principalmente em livros de contos, que tem essas narrativas mais curtas, mas ela tem tramas muito criativas e variações de linguagem que acompanham esse passar do tempo, que organiza tudo, né? Então, ambidestria apresenta assim, essa profusão de estilos que eu falei pra vocês e de narradores distintos, alguns mais convincentes do que outros, que
às vezes são desenvolvidos assim mais rasamente, mas ele vai trabalhar com temas como a velhice, como eu falei, a pandemia do coronavírus também vai aparecer aqui em alguns contos, e essa clausura, né, também a clausura pela qual todos nós tivemos de passar, mas também algumas clausuras mais específicas aqui são muito aproveitadas assim com justiça, eu diria, sabe? Aqui dentro do livro, com equilíbrio na medida certa. E isso contribui para que essa prosa da autora seja, ou melhor, nos faça indagar sobre o que nos faz pertencer, como está dito aqui na orelha, que quem escreveu foi o Leonardo Villaforte, ele diz isso, e eu acho que isso ajuda, né, essa profusão de narradores, essa criatividade na construção das tramas que são muito distintas, acho que tudo isso nos ajuda, assim, a pensar no que nos faz pertencer ao agora em que vivemos, né? Sobretudo em comparação ou ao menos dentro de um contexto que considera também o passado e o que ainda está por vir. Então o livro aponta como o tempo abre muitas vertentes, caminhos que apontam múltiplas direções e para se movimentar por essas vias ambíguas do tempo com alguma chance de sucesso, seja no passado, no presente ou no futuro, a habilidade da ambidestria é sempre muito bem-vinda, né? Então eu acho que a Paula Novaes Ferreira soube explorá-la muito bem a partir desse conceito e trabalhar com os contos assim tão diferentes uns dos outros, mantendo esse fio condutor, digamos assim, do tempo e da nossa habilidade de passar por ele, né, com tudo que nós somos. Então, essa é a minha indicação de leitura de hoje, Ambidestria, da Paula Novaes Ferreira. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este aqui. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. E não se esqueça de conferir lá no site a resenha em texto que eu escrevi para este livro aqui. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!